Falamos agora sobre a avaliação do bem-estar animal, vamos passar agora para as medidas de bem-estar animal. O bem-estar animal ele pode ser medido através de algumas metodologias que vão refletir esse conceito de bem-estar em diferentes situações. Esses parâmetros eles devem ser consensuais e pouco subjetivos, ou seja, eles devem ser de consenso da comunidade científica e eles têm que ser pouco subjetivos, ou seja, eles têm que ser basicamente objetivos, eles têm que ser mais diretos. Eles são divididos em dois grandes grupos, os clínicos, as medidas clínicas e comportamentais. Dentro dos clínicos, eles são subdivididos em fisiológicos, bioquímicos e imunológicos. No caso dos clínicos, então, relacionados geralmente ao estresse. Nos fisiológicos, essas medidas são a frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, condição corporal e pressão arterial. Então, todas essas variáveis, elas vão indicar, de alguma forma, a condição de bem-estar desses animais, como frisado acima, normalmente relacionada a estresse. Então, uma frequência respiratória elevada indica, assim como uma elevação da frequência cardíaca, vai indicar um quadro provavelmente de estresse, vai indicar um prejuízo do bem-estar animal. A temperatura, da mesma forma, a temperatura elevada pode indicar uma situação de estresse. A condição corporal, no caso do estresse crônico, uma condição corporal baixa pode indicar que esse animal está com o bem-estar comprometido. Pressão arterial elevada pode estar relacionada a estresse também. No caso das medidas bioquímicas, basicamente, enzimas e hormônios que se relacionam com o estresse. Algumas endorfinas, os corticosteroides principalmente, né? O cortisol é conhecido como o hormônio do estresse, então ele se eleva em situações de estresse. Então a mensuração dos níveis de algumas endorfinas e principalmente a mensuração do nível de cortisol, ele pode indicar a presença de estresse e, consequentemente, a ausência de bem-estar animal. E os imunológicos, geralmente relacionados com alguma enfermidade, algumas lesões. Existem algumas substâncias que a gente pode medir que estejam aumentadas em algumas lesões. É óbvio que essas análises elas têm algumas limitações, porque alguns fatores genéticos, também ambientais, eles podem produzir efeitos diferentes, mesmo que o estado mental desse animal não esteja comprometido. Esses fatores eles também podem ser aumentados por experiências positivas ou por experiências negativas. Então, existem algumas variações. Alguns animais podem ter, por exemplo, uma frequência cardíaca elevada e não estarem estressados, não terem comprometimento de bem-estar. Então isso tem que ser levado em consideração. Não são dados que sejam 100% confiáveis para fazer essas aferições. Então todas as medidas elas têm que ser feitas em conjunto e usando mais de um parâmetro para evitar incorrer em erro. No caso dos aspectos comportamentais, ele não nos fornece um grande número de informações. Aliás, ele fornece um grande número de informações, mas os estudos de emoções e de fatores comportamentais nos animais ele é limitado. Essas medições muitas vezes elas são feitas levando em consideração algumas situações e não o próprio animal. Então isso pode fazer com que haja uma avaliação, uma medição um pouco incorreta.
preferências e esforço que o animal eventualmente venha a fazer numa determinada tarefa, ela pode dar uma indicação de quanto que o animal precisa de um determinado recurso e de como a ausência desse determinado recurso poderá afetar o seu bem-estar animal. Quem disse isso foram Duncan e Matthews em 1997. Então é uma forma também de se avaliar a questão do comportamento, né? As demonstrações de preferências que determinados animais podem ter e o esforço que determinados animais fazem para conseguir exercer determinadas tarefas. Isso é uma coisa que deve ser avaliada também, que pode ser usada como uma medida de bem-estar animal no âmbito comportamental. Esses indicadores comportamentais, existem algumas formas de se obter eles. Registros observacionais, então a pessoa monitora, observa o comportamento desses animais e registra isso, né, para fazer essa avaliação, essa medição. Alguns inventários comportamentais, então a análise de vários registros vai levar à formação de um inventário e esses inventários poderão ser utilizados como uma medição de bem-estar animal. Testes psicológicos podem ser realizados. O principal deles é o teste de preferência com análise da motivação, que seria avaliar o que a gente falou ainda há pouco, o esforço que um determinado animal vai fazer para conseguir um estímulo positivo ou para evitar um estímulo negativo. O grau de esforço que ele vai ter que empreender para conseguir isso é uma forma de se avaliar psicologicamente o comportamento e, consequentemente, o grau de bem-estar. Além disso, o diagnóstico de algumas anomalias de conduta, que seriam as etopatias, que seriam as alterações de comportamento, as psicopatias e as sociopatias. Uma das mais estudadas, a gente já comentou, é a conduta estereotipada, que a gente citou ali, o morder barra, o morder parede, andar em círculo, aqueles comportamentos estereotipados, eles são característicos de uma alteração comportamental que revela um pobre bem-estar animal. E uma coisa que tem se tornado uma bandeira importante na defesa da ciência bem-estar animal e do respeito ao bem-estar dos animais é o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor é uma das molas propulsoras do mercado. Então, quando o consumidor se manifesta a favor de um comportamento humanizado na produção de subprodutos de origem animal, isso tem uma capacidade impressionante no sentido de promover uma melhora das avaliações do bem-estar animal, uma preocupação dos produtores com o bem-estar animal. Se o produtor sabe que o consumidor está atento a isso e vai procurar adquirir produtos que sejam comprovadamente originários de locais em que o bem-estar animal é preconizado, isso vai fazer com que mais e mais produtores se preocupem com isso, porque eles vão estar perdendo dinheiro se eles não se preocuparem com isso. Então, o comportamento do consumidor cada vez mais tem sido uma mola propulsora da melhora da capacidade de se usar o bem-estar animal nessas propriedades. E isso vem sendo muito bem explorado por essa instituição, a Human Farm Animal Care, fundada em 2003. Eles desenvolveram o selo Certified Human. Essa Human Farm Animal Care é a principal instituição internacional que é voltada à certificação de um tratamento mais digno dos animais de criação, ou seja, da preocupação com o bem-estar animal. E eles criaram esse selo, e esse selo vem sendo muito bem difundido em várias partes do mundo. A finalidade do selo
é poder dar às pessoas o poder de reconhecer e valorizar aqueles produtores que respeitam o bem-estar animal. Então esse selo ele está colocado naqueles produtos que vêm de produtores que comprovadamente respeitam as 5 liberdades. Esse selo ele certifica 166 empresas e 5.600 fazendas e granjas nos Estados Unidos, Canadá, Chile, Peru e Brasil. São mais de 515 milhões de animais que foram criados em fazendas e em granjas certificadas com esse selo desde 2003. No Brasil, existem produtores de leite, de aves e de ovos que se submetem às inspeções periódicas para ter o direito de usar esse selo. Os alicerces desse selo Certified Human são a colaboração dos principais pesquisadores sobre bem-estar animal no mundo e a consciência dos consumidores e dos criadores. Segundo essa instituição, todos os anos, 70 bilhões de animais em todo o mundo eles são criados para fornecer algum subproduto, seja carne, leite, ovos, lã, tudo que venha de origem animal. Muitos desses animais eles vivem em condições de sofrimento e estresse. E essa instituição ela preconiza que cada vez mais haja essa preocupação e cada vez menos animais tenham essas condições de sofrimento e de estresse. O Instituto Acatu, que é um instituto brasileiro de pesquisa, ele determinou que 87% dos brasileiros dessa pesquisa, eles teriam a preferência em comprar produtos com o bem-estar animal se o preço e a qualidade desses produtos fossem mantidos. Ainda 52% desses consumidores, eles se disseram admiradores de empresas que garantem não maltratar os animais, ou seja, aquelas empresas que estão usando esse selo Certified Human. A principal atitude que uma companhia poderia tomar para atrair a admiração e a preferência desse público, seguida de boas relações com a comunidade, seria ter selos de proteção animal, ambiental. Então, é uma tendência que se está criando hoje no mercado mundial de se preconizar o bem-estar animal. Então isso já é um começo, é uma coisa que no futuro acho que a gente ainda vai ter bons frutos baseado na questão do comportamento do consumidor. Então, o que se configura hoje é exatamente isso, um público mais preocupado com a sua saúde e que coloca também o bem-estar do animal no topo dos fatores que vão influenciar a sua compra. Então, muitas vezes, o consumidor ele pode até aceitar pagar mais caro se ele tiver a garantia de que esse produto vem de uma empresa que valoriza o bem-estar dos animais. Então, essas agroindústrias que estão adotando essas boas práticas de manejo, elas estão um passo à frente nesse sentido e estão ganhando espaço junto a esses consumidores. Hoje em dia, segundo estudos, o consumidor quer saber de onde vem esse produto que está na mesa dele, que condições esses animais foram submetidos desde o nascimento até chegar na mesa do consumidor. E cada vez mais, hoje em dia, a crueldade e a falta de respeito não são mais admissíveis, e isso vem jogando a favor dessas empresas que se preocupam com o bem-estar animal. Essa seria a atividade para vocês fazerem, tá? Então eu quero que vocês analisem essas imagens e digam quais das 5 liberdades estão sendo desrespeitadas em cada uma delas. Algumas podem ter até mais de uma liberdade, e que apresentem sugestões para corrigir essas liberdades que estão sendo desrespeitadas. Não vale nota, mas eu gostaria que todos fizessem um esforço aí para fazer isso, para fazer um exercício de
de bem-estar.